Vamos fazer um sistema? Vamos fazer um esquema? Fala. Cada vez um apresenta o outro. Cada vez um apresenta o outro? Pensa assim, você iniciou o programa, não foi? Sim. Agora eu inicio o programa. Aí na próxima, entendeu? Tem certeza? Só pra rodar. Pode ser. Mas como que você vai iniciar? Confia em mim. Cara, tá, vai. Tá, provavelmente essa parte vai pro programa também e esse vai ser o nosso início. Mas vai, pode ir. Confio em você. Olá, você aí de casa que está escutando a gente. É mais um episódio, o segundo programa do Raps. Eu sou o Guilherme Pinheiro, estou aqui com o Gabriel Bergamaschi e vamos falar de uma coisa muito bacana. Você lembra o que é o que a gente vai falar hoje, Gabriel? Na verdade eu esqueci, cara, mas você pode me lembrar. Você tem que tomar algum remedinho, alguma coisa assim, porque não se esquece o nome do programa, meu jovem. O nome do programa que já falei errado, é o tema. Mas como eu sou um cara bondoso, vou te falar aqui, ó. Segredo, hein? Vai. Hoje a gente vai falar sobre memórias. Que isso? Memória. É respostas, né? Hã? A música, enfim. Enfim. Então é isso, cara. A gente vai falar sobre memórias. Acho que é um tema bem interessante, né? Pra debatermos aqui. Tem vários aspectos, eu acho, bem legais de falar sobre isso, sobre como funciona e algumas das nossas memórias também. Acho que é interessante a gente falar sobre isso. Primeiro, eu só queria fazer um adendo aqui. Eu não fazia ideia que receberíamos tanto feedback, tanto comentário legal do último episódio, cara. Não, com certeza, cara. Isso é uma coisa que me surpreendeu, né? Até acho Sim. legal comentar. A gente grava podcasts, vários, dissipados sobre vários programas e temas diferentes, desde 2014? 2015? Desde que a gente começou a produzir conteúdo pra internet. Desde o Era de Ultra, lembra? E, cara, de lá pra cá eu já fiz mais de 40 episódios do programa de tênis. Fiz o podcast da revista Tênis. Participei do podcast do Lucas Lima, que é o Eufonia Brasileira. Tive o Contexto, que foi o podcast que a gente fez pelo Nota. E, cara, nunca teve tanto feedback. É absurdo isso, cara. Muito legal, né, cara? E mesmo a gente fazendo isso aqui por nós mesmos, assim, só pra gente conversar, porque sim, tipo, é muito legal você saber que as pessoas estão gostando e tem gente que me falou, mais pra frente, mais pro final desse programa, a gente vai ler um pouquinho deles e falar um pouquinho mais disso, mas algumas pessoas falando, quando que vai ter o próximo? Se não tiver semana que vem, eu vou reclamar. Então, é um incentivo muito bom, cara. Você fazer uma coisa que você gosta, despretensiosamente, e você receber esse apoio. É sensacional, cara. E uma coisa que, assim, que eu percebi, isso eu digo pelo fato que eu sou uma pessoa que está realmente ativa nessa comunidade de podcasts, né? Tem muito mais pessoas interessadas, sabe? Isso é muito legal. Antes de gravar, eu tava vendo uma estatística, parece que tem 31 milhões de ouvintes de podcast no Brasil hoje. Nossa, muito legal, cara. É sensacional. E, assim, isso é bacana porque eu falei de tudo isso, um dos fatores que eu acho que é muito importante, 2 fatores, na verdade. Primeiro, o Spotify e a Deezer terem abraçado o sentido de falar, vem pra cá, a gente acolhe vocês aqui, porque você fica como se tivesse um YouTube dos podcasts, que era uma reclamação que todo mundo tinha, né? Então acho que essa questão de centralizar é muito importante. Outro é o fato que a nossa querida Rede Globo, né, Gabriel? Começou a produzir podcasts e divulgou isso simplesmente no Jornal Nacional, cara. E no Fantástico. São os programas que, tipo, maior credibilidade, maior audiência que se tem, né? Então, a tendência é aumentar bastante. Com certeza, cara. Eu até gostaria de citar isso aqui. Eu gravo podcast desde 2014, né? Passando no Jornal Nacional, meu pai veio me perguntar o que era. Olha só. Sabe, é engraçado, porque, tipo, mesmo eu falo, pai, eu tô em gravação, ele não tinha entendido e agora foi uma honra ter explicado pra ele o que era. E eu agradeço muito a Dona Globo por trazer um público gigante pra esse tipo de mídia que é tão legal e assim, eu particularmente adoro muito. E às vezes quando eu tenho que explicar pra alguém, eu tô produzindo um podcast, o Hertz e tal, aí a pessoa fala, mas o que é isso? Eu tenho que falar, é tipo um programa de rádio pra internet, sabe? Você tem que usar alguns comparativos, assim, porque a pessoa não Sabe o que eu faz acho mais fácil pra comparar? ideia. Você fala que é um canal de YouTube, só que é só áudio. É que depende da idade, né? Depende da idade da pessoa. Acho que um programa de rádio pra internet, acho que cai bem. Realmente. São 2 possibilidades, né?
B. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Lembrei outra vez. Então vamos lá, cara. Vamos começar a falar sobre o tema logo, de uma vez. Sobre memórias, né? E eu queria fazer logo de cara, algo que você não está esperando, cara. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vou falar algumas coisas e você vai me dar respostas. E essas respostas eu vou dar respostas também. E depois a gente vai contar memórias que a gente tem sobre aquilo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então vamos lá, Guilherme. Um lugar. Basilis de Godoy. Pra mim é Ubatuba. Uma pessoa da sua família. Minha mãe. Minha mãe também. Um amigo de longa data. Você. Não precisa ser necessariamente um amigo, mas assim, uma situação que você tava em amigos, né? Eu vou falar time nocaute. Ah, vai lá com seus amigos então. Brincadeira. Mas é porque tem uma história boa que eu quero contar sobre isso. Tudo bem. Um cheiro. Caramba, cheiro? Pode ser de comida, pode ser de perfume. Nossa, que difícil. Cheiro. Eu gosto de cheiro de... Não tomo, mas eu acho legal o cheiro do café. Eu vou falar perfume, mamãe, bebê. Caraca, que específico, velho. Eu pensei nisso, né? Nossa, eu tive um pouquinho mais de tempo pra pensar. Uma cor. Azul bebê. Roxo. Um jogo do seu time de coração. Final da Libertadores, 2012. Um filme. Poderoso Chefão. Beleza. Agora, cara, a gente vai voltando e contando pequenas histórias sobre essas coisas que a gente falou, entendeu? Beleza. Então vamos lá. Começando pelo lugar, você falou Basilide. Você recordar alguma situação inusitada, engraçada do BG, cara? Olha, BG foi um palco de muitas histórias, positivas e negativas, né? Certo. Uma que eu particularmente gosto muito, porque acabou sendo um dos pilares da nossa amizade, foi a criação do Ratos da Dengue, que é o nosso time do colégio, né? Que surgiu de um momento específico que... Eu vou contar a história aqui porque é maravilhoso. Sim. Prova de biologia, terceiro ano do ensino médio, um aluno novo da nossa sala, que ele fez essa transição do último ano, o Guilherme Menani, abraço, nosso querido Guilherme Menani, vírgula, o Ruivo. Abraço, Ruivo. Ele é um cara muito inteligente, só que ele fazia na época, não sei se faz até agora, mas talvez, pra passar só. Passou e beleza, ele só precisava do básico, porque ele já sabia os conteúdos, tanto que tá estudando hoje na USP, é um cara que é muito inteligente. Chega a prova de biologia, temos uma prova sobre vírus, doenças, etc. O professor passa uma prova super, assim, dificuldade média, ele resolve a prova em 5 minutos e vai embora. Beleza, hora da correção. Detalhe, o professor, ele fazia correção, que aliás, o Marcelo, um grande professor, nosso grande professor de biologia. Forte abraço. E ele fazia as correções presencial, né, tipo, na frente da sala toda. E era legal, porque a gente, né, acabava dando algumas risadas. Muitas risadas. Enfim. Aí, terminou, foi embora, foi jogar ping-pong, foi conversar com os caras e tal. Volta pra sala, todo mundo corrige junto. Pessoal, ó, professor, né? Marcelo disse. Aqui tem uma questão aqui que é muito fácil, mas alguém errou. Aí, professor, qual que é a pergunta e tal? Aí a gente foi ver qual que é o vetor da dengue, né? Qual o animal que transmite a dengue. Ruivo, o nosso querido Guilherme Menani, a única pessoa, né? O único doente na sala. E aí, nosso querido gênio respondeu provavelmente na pressa, porque já tinha respondido as duas que ele precisava para passar, né, tirar uma nota mínima, que era, né, no caso, o vetor da dengue era o rato. E assim, foi uma comoção geral, todo mundo caindo em gargalhadas, e isso acabou virando, esse rato da dengue, acabou virando o nome do nosso time do colégio. Formado por só pessoas que não sabiam jogar futebol, mas gostavam da resenha, das piadas, enfim. Foi uma grande asmáticos. História. Asmáticos, deficientes, pessoas que sei lá, só que não conseguia jogar bola regularmente e fizeram um time, né, no caso nós. E foi, assim, a minha lembrança mais positiva do ensino médio inteiro. Ratos da dengue, cara. E, enfim, Ubatuba, por quê? Na verdade, tem uma história muito boa, cara, e é bem curtinha, assim. A gente tava lá em Ubatuba uma vez, né? Minha avó tava lá com a gente e tal. E aí, meu tio, Rodolfo, ele levou a gente, eu acho que na época, e aí, depois ele teve que ir embora porque ele tinha que trabalhar, ele tinha que viajar a trabalho, né? Ele foi pra Belo Horizonte e tal. Beleza, a gente tava andando, tava saindo da praia, assim, entrando no apartamento. E aí, um cara absolutamente maluco na rua, assim, gritou: cachorro louco! Quê? Cachorro louco! Aí, do nada, gratuito. Aí minha avó, que também era uma pessoa muito espontânea, virou do nada, assim, ó, no meio da gente, assim,
e gritou também de volta. Tá em Belo Horizonte! Porque ela achou que... ela entendeu que o cara gritou, tio Rodolfo! E ela respondeu, tá em Belo Horizonte! Cachorro louco! Cara, do nada. Em Ubatuba também tem uma outra história interessante, que o meu irmão, a gente foi numa cachoeira que tinha perto ali pra visitar. Do nada, velho. Do nada, cara, do nada. E a gente foi uma vez numa cachoeira ali pra visitar, ali perto, e aí você tá ali perto da cachoeira e tal, você suja o pé, né, porque tá terra ali perto e tudo mais. Você vai andando numa trilhazinha até chegar no carro. Quando você chega perto do estacionamento que tem, que o chão enfim, é tudo areia, terra, né? Tem como se fosse uma ducha, assim, pra você lavar os pés, né? Pra poder você entrar no carro e tal. Aí, meu irmão era bem pequenininho, lavamos nossos pés, meu irmão colocou o chinelinho, assim, né? Ele era, tipo, sei lá, ele tinha uns, 6 anos de idade, não sei. E aí ele colocou os chinelinhos, assim, e foi andando pela areia, pela terra, né? Até chegar no carro. Aí quando chegou no carro, o que ele fez? O que deu na cabeça dele? Ele foi lá, tirou o chinelo, pisou na terra, sujou o pé todo pra poder entrar no carro. Não acredito. Sim, aí, tipo, o melhor de tudo é a reação da minha mãe quando viu isso. Porque ela, incrédula. Olha a audácia desse menino. A gente zoou até hoje, porque ela virou e falou assim: não, burro, filho, burro, você é muito burro, filho, seu burro, para de ser burro, larga a mão de ser burro. Eu não imagino sua mãe falando isso, cara. Eu tô inventando essa cabeça, certeza. Obviamente não foi assim, a gente exagera um pouco essa história, mas foi muito engraçado, cara, ver a reação dela ao ver ele lavar o pé, ir andando andar até o carro, e quando chegar na frente do carro, tirar o chinelo, pisar na terra, e aí pra poder entrar dentro do carro. Nossa, cara, que atitude de vacilão, cara. Adorei. Continue fazendo isso, cara. por favor. Tá, próxima é uma pessoa da sua família, você falou sua mãe. Conta uma história? Isso, uma história com ela. Uma história? Cara, não sei. Vou contar uma história recente. Domingo eu saí com meus amigos do grupo, né? Do WhatsApp de torcedores do nosso time, né? E aí a gente foi comer na melhor coxinha do mundo, que inclusive eu levei o senhor, que é o Veloso. Certo. E aí beleza, a gente tava lá, foi muito bacana, que foi a vez que a gente pôde conhecer presencialmente, né? Podemos ser apresentados ao Kívio. Abraço, Kívio, que é um dos nossos colegas. Foi muito bacana, todo mundo conversando e tal, comer uma coxinha que é uma delícia e tal. Só que aí eu tive um pequeno probleminha aqui, eu não sei o porquê, talvez estresse, talvez cansaço, não sei. A região aqui do meu pescoço e garganta começou a ficar meio tenso, assim, sabe? E aí voltei pra casa, peguei carona e tal, de boa. Ficou meio travado, assim. Cheguei em casa e falei, mãe, me ajuda. E aí ela, sei lá, ela assim, se prontificou e primeiro pegou a bolsa da água quente e tal. A gente tentou, tomei remédio, mas não melhorou. E aí aconteceu que tivemos que ir durante a madrugada, de domingo para segunda, essa última, para o pronto-socorro. Fizemos um monte de exame e tal lá, não deu nada, tem que passar ainda, fazer um outro lá e tal, mas nada. Então, acho que só citando a história, porque realmente foi um momento bonito que minha mãe, ela, apesar de ser chata, assim, ela ficou comigo lá o dia todo, a madrugada toda no hospital. Ele foi sair 6 e pouco e tal. Então, mãe é demais e a minha é melhor de todas. Te amo, mãe. Beijão. Que legal, cara. Que bonito isso. Aproveitando isso, eu tenho a história que eu pensei relacionada à minha mãe também é uma bonita história. Mas assim, minha mãe, ela foi minha professora também, né, no Fundamental 2, professora de biologia. Ela, assim, durante todo o processo ali da minha formação, ela sempre me incentivou a estudar para passar no vestibulinho pro ensino médio, entrar em alguma ETEC e tal, né. E, cara, eu lembro, tipo, como se fosse hoje, assim, eu estudei e tal, segui o que ela me disse. Fui, né, fiz a prova do Centro Paula Souza. No dia que saiu o resultado, saiu bem de manhãzinha, assim, né? Saiu de madrugada. De madrugada, sei lá. Mas assim, noite em ponto, eu também tava acompanhando. Ah, entendi. Eu, tipo, já tinha dormido essa hora. Na época eu dormia cedo.
E aí, cara, minha mãe viu, tipo, de manhãzinha, sabe? E eu tava dormindo. E, cara, ela é uma das memórias que eu tenho, assim, na minha mente, que até hoje, tipo, me marcaram muito, assim. Ela viu o resultado e ela foi, tipo, até a minha cama, assim, e ela me acordou, tipo, muito, muito, muito emocionada e feliz, sabe? Me dando parabéns e tal. E é uma memória que eu tenho, assim, que eu fiquei... Cara, que da hora, sabe? Você tem uma pessoa que torce tanto por você, assim, que tá com você, sabe? Que as suas vitórias são tão relevantes pra ela, sabe? Que bacana, cara. Que Então, bonito. eu lembro até hoje dela, assim, me acordando, assim, super feliz e emocionada, assim. Porque ela viu que eu tinha estudado e tal. E é algo que ela sempre me incentivou e me ajudou, né? Então, é uma memória muito, muito, muito boa e marcante que eu tenho com a minha Que mãe. legal. Beijo, mãe. Te amo muito. Que bonito, cara. Mãe é demais. A gente tem que fazer um programa no Dia das Mães. Tem, com certeza. Com as nossas mães. Tem muita história, hein, cara? Tem muita história para ser contada aí. Vamos lá. Um amigo de longa data, você disse... Você falou ao meu respeito. Então vai lá. Quero ver agora. Uma história? Exatamente. Eu faço história de como nós nos conhecemos. Isso, obviamente, na ETEC, né? Mas a nossa primeira conversa, você se lembra? Eu mais ou menos, cara. Eu lembro que eu te chamei. Eu falei com você. É claro, eu sou tímido. Eu entrei na ETEC e fiquei uma semana sem falar com ninguém, cara. Típico. Este sou eu. Enfim, e a gente tava... Acho que isso foi, tipo, as aulas começaram terça-feira. Acho que você falou comigo na segunda-feira seguinte. Foi uma parada dessa. Foi bem isso. E aí... E foi uma das primeiras pessoas que conversaram comigo. E o papo não poderia ser outro, né, cara? Como jovens de seus 15, 16... 15? 14, 15 anos, né? Nós falamos sobre o futebol. E nós tínhamos visões mais diferentes, né? Eu sou um amante do futebol sul-americano e você europeu. Então a gente já no primeira conversa já engatamos um pequeno debate sobre isso. Foi bem divertido. Caraca, eu não lembro. Eu falei, gostei desse cara. Porque foi eu, você e o Felipe. Isso. Abraço, Felipe. Acho que todo mundo que a gente vai introduzir, a gente vai falar abraço pra pessoa, né? Com certeza. Enfim. E a gente falou sobre futebol. Tivemos opiniões opostas, mas a forma como a conversa se estabeleceu, eu acho que já fiquei, que legal. É um cara bacana para se conversar. Estamos aqui há 5 anos, 5, 6 anos, não sei, eu perdi a noção do tempo. Amigos desde Chicão versus Puyol, que depois a gente explica. Fica para outro dia. Fica para outro dia. Bacana, eu lembro que eu tinha conversado com você e com o Felipe mesmo. Que na época a gente ainda tava conhecendo a turma e tal, né? Mas foi interessante. Eu lembro como naquela época a gente tinha opiniões totalmente diferentes sobre tudo, assim. E era bizarro, assim. E aos poucos a gente foi aprendendo ok, tudo bem pensar diferente. Você foi sendo convencido por mim. Abandonar os seus dogmas. Enfim, cara, a memória que eu tenho é do... Talvez eu já até tenha te contado, mas eu tinha um time, eu jogava em um time, né, o Knockout, que era um time de várzea que eu jogava com alguns amigos meus. E aí eu jogava nesse time de várzea. Cara, um dia a gente tava saindo de um jogo, assim, tal, e aí tava saindo eu e mais, sei lá, mais 3. E aí a gente veio andando, assim, sei lá, a gente andou alguns quilômetros, assim, de onde era a quadra isolada lá até a civilização. E aí, quando a gente chegou próximo a o que as pessoas chamam de cidade, tinha um Carrefour perto, cara. Só que a gente, dos 4, eu e mais os 2, tínhamos jogado, tipo, de titular e tal, e a gente tinha jogado bastante, a gente tava, tipo, sem camisa, descalço, sabe assim? Suado, andando e tal. E um de nós tava com o uniformezinho bonitinho, porque ele, assim, reserva, ele entrava de vez em quando e tal. E aí, a gente chegou perto de um Carrefour e a gente falou, cara, a gente tá morrendo de fome, de sede. Você que tá mais arrumadinho, vamos juntar todas as nossas moedinhas aqui, e aí você entra, né? Vai lá e compra alguma coisa pra gente comer, pra gente beber e tal. Cara, foi a pior decisão que a gente já tomou na vida, cara. Ô, louco, cara, por quê? Porque a gente juntou todo o único dinheiro que a gente tinha ali naquele momento, deu na mão desse rapaz, que aliás se chama Guilherme, por coincidência. Não sou eu, deixa bem claro. Um abraço, Guilherme. E esse cara, tipo, ele é muito gente boa, mas ele é uma pessoa muito bugada, assim, sabe? Bugada mesmo. Pra você ter uma ideia, ele nasceu no dia 31 de dezembro de 99. Só pra você ver o nível da... Antes do bug do milênio, né? Ele é o bug do milênio. E aí, beleza. Não sei por que deu na nossa cabeça de fazer isso, mas confiamos nesse cidadão.
Ele entrou no Carrefour, cara, e demorava. A gente lá fora morrendo, fritando no sol, né? Porque, tipo, vamos ficar aqui fora, não vamos entrar sem camisa, descalço, suado. A gente ficou lá fora. E ele demorava. Cara, depois de sei lá quanto tempo, ele volta com sei lá, acho que era um refrigerante tipo 2 litros Quat. Que é bom. Beleza, até aí, beleza. Mas aí, cara, a gente não acreditou no que ele estava em suas mãos, o que ele escolheu para comermos. Ai, cara. meu Deus. Ele trouxe um panetone e uma faca. Ele comprou a faca. Cara. Mano. E tipo, era abril, sei lá. Ele comprou um panetone e uma faca. A gente falou, o que você veio com isso? Aí ele falou assim, não, cara, eu comprei um panetone, só que a gente ia cortar com o quê? E ele foi lá e comprou uma faca, cara. Um talher, cara. E, cara, com certeza o talher foi muito mais caro do que todo o resto, sabe? Eu acho que a maior parte do dinheiro... Lá, um monte de coisa, ele comprou um talher, né, velho? E um panetone, cara. No sol do meio-dia. Nossa. No sol do meio-dia, cara. Cara, que bizarro, cara. Na moral, que bizarro. Eu concordo com a parte do panetone, mas a faca foi complicada. Ah, cara, não dá. Panetone abriu meio-dia. Estamos com fome. O cara compra um panetone e uma faca, cara. É um artista mesmo. É um artista. Vamos lá, um cheiro. O senhor disse café. Putz, acho que não tem muita história de café. Acho que quando eu vou pra alguns lugares do interior aqui, tipo Jundiaí ou cidades próximas, eu fui numa casa da minha irmã, da Raquel, e lá a gente passa perto de uma fábrica não sei se, enfim, uma empresa que produz, né? E o cheiro é bem gostosinho, assim. Não é o meu cheiro preferido, mas foi o cheiro que eu lembrei. Então, é uma história bem curta, assim. No meu caso também é curta. É perfume mamãe bebê, porque era o perfume que minha avó colocava em mim, assim, pra ir pro prézinho. E ela usava nela também, porque ela gostava muito desse perfume também. Então, tipo, é um perfume que eu lembro muito da minha avó, assim, sabe? Que bacana. É com certeza o perfume que eu lembro dela. Que bonito. Rapaz. E uma cor, você falou azul bebê. Por que, cara, azul bebê? My baby blue. Não tinha pensado nisso, mas como bom retroplanejamento, recordei-me dessa música tema de Breaking Bad. Não música tema, mas uma das músicas mais tocadas, que é Baby Blue, que é bem bonitinha, né, cara? É a música que encerra? É a música que encerra. A gente viu El Caminho há 2 semanas. E aí me recordei de muitas boas lembranças de Breaking Bad. E o final, pra mim Breaking Bad é a melhor série já feita. Sim. A passos largos, assim, próxima só de outros clássicos como Mad Men, Sopranos, que eu também vi, adorei. E, cara, o encerramento de Breaking Bad é maravilhoso, porque você percebe que não é uma história feliz, não é uma história que não é Disney, né, cara? Mas é uma história de tragédia, mas... Aquele momento da morte do Walter, ele finalmente tem a paz que ele queria, sabe? Aliás, vale um tema de Hertz aí, hein? Muito bonito. Então fica aí o azul bebê de Baby Blue. Falar sobre Breaking Bad é meu esporte favorito. Se tivesse isso nas Olimpíadas do Brasil, velho, teria prata e ouro com nós dois. Então, cara, eu escolhi o roxo porque, sei lá, era a minha cor favorita na infância, cara. Quando eu era menor, uma coisa marcante, muito aleatória, que eu lembro das Tartarugas Ninja. O Donatello, né? Era o faixinha roxa na cara. E agora, por que eu lembro disso, não sei. Mas o roxo era a minha cor favorita. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de uva, então acho que por isso que eu gostava dessa cor. Só isso mesmo. Bacana. Quer uma curiosidade sobre Tartarugas Ninjas? Vai. O diretor do filme é o diretor do clipe de Take On Me. Eita. O diretor desse último filme que... Não. Do de 90. Ah, tá. Take On Me. É uma grande música. Fica abraço pro Ahá. Pro grupo inteiro. Que isso. Pra todos. Cara, um jogo do seu time de coração. Eu vou começar esse, porque você acha que tem uma história maior quanto a isso, mas o meu, eu selecionei o Gol Sem de Rogério Ceni, cara. Acho que foi um momento interessante ali, aquela explosão de alegria do momento da batida, o momento que ele caminha do gol atravessando o campo até a próxima grande área adversária e ele vai até a bola. Eu falei, sabe aqueles momentos que acontece alguma coisa muito da hora e você fala, eu não acredito que isso realmente tá acontecendo, será que eu estou sonhando? Esse foi um desses momentos, cara. Agora pode contar a sua história, que é... Cara, eu sou corintiano, né, cara? Até porque eu não posso falar muito de títulos ultimamente. Eu sou corintiano e assim, só quem é corintiano sabe a luta que foi pra ganhar uma Libertadores. Era muito bullying, muita zoação e assim, algumas coisas até engraçadas, mas não para os corintianos, né, cara? Porque era o único time dos grandes de São Paulo que não tinha uma Libertadores. E 2012 foi um ano mágico.
O time tava muito bem, time extremamente competitivo. O Tite, abraço aí pro Tite, fez uma forma muito boa de organizar, enfim, tudo deu certo. Certo. Só que ao mesmo tempo, a final era o jogo tão aguardado. Tivemos a primeira na Bombonera 1-1, beleza. E o Corinthians vencia a final. Claro, podia empatar por 0-0, mas enfim. Era o último jogo, o Corinthians precisava de um resultado positivo para ganhar. E todos os corintianos do mundo pensavam naquele jogo. Passei os dias pensando naquele jogo, semanas pensando naquele jogo. Tudo era aquela partida. Pacaembu lotado, eu não fui, né, porque era apenas um jovem. Estava na casa da minha madrinha também, bem corintiana. Quando a bola sobe na área, o Zidanilo dá um belo toque assim. A bola sobe para Emerson Sheik. Abraço aí pro Sheik. Que estufa a rede com um belo chute. E foi uma explosão, né, cara? Eu vi aquele gol, gritei. Minha madrinha tava do meu lado na sala, acordou, coitada. Fizemos o gol. E ela comemorou, voltou a dormir que tava cansada, assim. Uhum. Então é uma lembrança que eu tenho muito boa também de compartilhar esse momento com a minha madrinha. E, cara, aquele dia fiquei até às 6 da manhã, como era o período de férias, né? Sei. Acordado, sem conseguir dormir, naquele êxtase, naquela felicidade. Uhum. E foi um dos melhores dias, assim, da minha vida. Então, vai Corinthians. Engraçado você falar isso, que, cara, o dia que o Corinthians ganhou O dia da final mesmo. 4 de junho, é isso? 4 de julho de 2000. Junho ou julho? Julho. 4 de julho de 2012. Eu lembro exatamente do dia porque foi o pior dia da minha vida, cara. Um dos piores dias da minha vida. Mas aí a gente pode falar disso em outro episódio. Putz, aí é complicado. Mas não pelo título, assim, porque o Corinthians ganhou. Não, é porque meu dia foi um lixo mesmo. Que coisa. Que coisa, não? Ainda bem que eu não sou você. Eu sei que você pensou isso. Não vou negar. Tá, cara. Pra finalizar, um filme. Você falou Poderoso Chefão. Cara, Poderoso Chefão, primeiro que assim, é a maior obra cinematográfica já feita, que é um filme perfeito. O roteiro é bom, as atuações são boas, a música é boa, tudo funciona muito bem. E eu tenho um carinho especial porque além de ser um filmaço, nesse ano eu pude, no comecinho dele, pude rever a trilogia. E eu li o livro também, né, cara? Certo. É muito maravilhoso. Os 3 filmes são espetaculares, mas o primeiro, que inclusive o senhor não assistiu. É o primeiro. Assisti sim. Não, mas não assistiu direito. Né? Você não gostou, então tem que assistir de novo. É maravilhoso, porque você vê a ascensão de Michael Corleone, ao mesmo tempo que você vê essa troca de guarda, né? Com o Vito Corleone, o Don Corleone. E assim, acho que as pessoas que talvez tenham preconceito por achar que é um filme chato e tal, vale dar uma olhada, acho que talvez até tenha na Netflix, não sei se ainda tem, vendo por um olhar de você realmente apreciar aquele filme. É o tipo de filme que você bota pra assistir, assim, coloca na sua TV, no seu computador e tal, senta e observa. Não é um filme de você ficar, não, observa porque todos os detalhes são bonitos, as atuações são maravilhosas, a música italiana, assim, te contagia, aquela localização naquele espaço-tempo é especial também, e as atuações são maravilhosas. Então, tendo uma vida só, assista Poderoso Chefão, que é tanto o primeiro quanto os outros, mas ao menos veja o primeiro e também, tendo a oportunidade, leia o livro, que também é muito bom. Então, Poderoso Chefão é meu filme. Boa, garoto. Meu filme é o Procurando Nemo. Por quê? Porque, cara, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. Nossa. E eu era, tipo, bem pequenininho, assim. E eu fui com a minha mãe, né? E, cara, é um filme muito marcante, assim. Além de eu já ter assistido esse filme 1 milhão de vezes e ele ser incrível, foi a minha primeira experiência, assim, na tela grande. Minha mãe conta que quando eu entrei, assim, no cinema e sentei e começou o filme, a primeira cena é aquele oceano, né? Aquela imensidão azul. E eu até fiquei meio assustado, assim, quando era pequeno. E eu segurei a mão dela, assim, sabe? Que bonitinho, cara. Porque eu fiquei com medo, tipo, eu via a tela assim, falei, caramba, o tamanho disso aqui. Sem contar, cara, que faz muito sentido ter Procurando Nemo nesse episódio específico por conta de uma personagem do Procurando Nemo. Qual personagem? Uma personagem com problemas de memória. Então continue a nadar e explique isso aí, meu jovem. Enfim, e aí por conta da nossa querida Dory, eu lembrei do filme e eu falei, é um filme legal de contar aqui, por ter sido minha primeira experiência no cinema. Cara, só uma curiosidade, eu vi o primeiro Procurando Nemo com minha mãe e meu irmão. Lá atrás, não sei quando foi, 2004 lançado, não sei. E quando lançou o Procurando Dory, eu fiquei muito feliz que nós 3 assistimos juntos também. Isso foi muito bacana, foi bem bonito. Legal, cara. Foi 2003. 4 de julho também
de 2003. Caramba, que dia especial para nossas vidas, né? Caraca. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Lembrei outra vez. Então vamos lá. Quadro bacana, participação dos nossos ouvintes, nossos amigos, pessoas que fazem parte de nossas vidas. Eu abri o meu querido Instagram, que aliás vai estar aqui nesse texto que vai aparecer na descrição do programa. E aí eu perguntei para os meus seguidores não. o seguinte... Você não usa essa expressão seguidores, cara. Não usei seguidores não, viu? Enfim, perguntei, abre aspas, se fossem apagar a sua mente e você pudesse salvar apenas uma memória, qual seria? Bela pergunta. E aí eu perguntei aqui para as pessoas e eu vou ler algumas delas que foram realmente muito bonitas. Muito bonitas. Vai. Então, vamos lá. A primeira aqui, nosso querido Pedro Arthur, que aliás eu citarei ao final do programa também. Ele falou do Natal, né, o dia do Natal, na época que ele era criança. Certo. Porque, né, tudo era mais simples e a família dele estava completa. Então, que bonito, né, cara? Nossa. Natal me traz boas memórias até hoje. Natal é a data mais mágica do ano. Uhum. Aliás, outra possibilidade fazer um programa sobre Natal, né? No Natal. Mas vamos gravar antes, né, cara? Natal. O Gabriel, outro Gabriel, não o senhor, ele falou que gostaria de que não fosse apagada a memória do Peraí. Fábio. Peraí, se fosse eu, provavelmente eu lembraria, né? Sim. Enfim. O Gabriel Cavalari, ele falou que gostaria de manter a memória do Carilli em 2017. E aí eu vou falar um caso que eu acho bem interessante, que é da minha amiga Alice Catelar. Realmente quase aconteceu com ela, porque ela teve meio que um acidente, algo que eu também não vou entrar em detalhes aqui, e por um tempo ela tinha esquecido tudo, cara. Caraca, Ela velho. tinha meio que perdido essa memória. E ela foi retomando a memória ao longo do tempo, né? Então ela até falou aqui, isso praticamente aconteceu, rapaz. Eu nunca apagaria a memória do amor da minha família. Caramba, que bonito isso. Que massa, né, cara? Muito bonito mesmo. Porque realmente, uma pessoa que quase passou por isso, quase não lembrou de mais nada, cara. Bruno Araújo. Certo. Grande amigo meu também. O senhor conhece. Um abraço, Bruno. Um abraço, Bruno. Ele falou sobre o primeiro dia de aula da Mocidade, né? Um grupo de jovens espíritas que nós temos junto. E ele falou, tudo faria sentido depois. Então, bonito, né, cara? Algumas coisas ficam marcadas mesmo na nossa vida. Então, e você, Gabriel? Se você tivesse que guardar apenas uma memória, qual seria? Então, cara, eu não tinha pensado nisso. Mas assim, seria muito injusto, talvez, pensar em um momento específico ou alguma ocasião específica. Então eu vou falar sobre um processo que eu passei e que eu acho que isso eu não apagaria porque talvez seja muito fundamental, assim, em quem eu sou, sabe? Foi muito importante pra mim. Eu já falei para o senhor que por volta de, sei lá, 2013, 2014, eu tive uma pequena crise existencial e, enfim, eu estava em dúvidas sobre quem eu era, né? Acho que normal, acho que todo mundo já passou por isso. E sobre o que me diferenciava das outras pessoas. Qual característica eu tinha que eu pudesse me reconhecer na multidão, sabe? Uhum. Então, assim, quais características? Eu sou uma pessoa, sei lá, criativa? Tá, mas outras pessoas também são criativas. Sei lá, qualquer característica que eu tenha, uma característica que me defina, sabe? E eu comecei a entrar nesse parafuso, assim, por pensar, caramba, não tem nada que eu tenha que outras pessoas não têm, ou que outras pessoas tenham e que eu não tenho, sabe? Pra me fazer uma pessoa única. Foi então que, aleatoriamente, vagando aí pela vida, eu me deparei com uma frase de Fernando Pessoa, cara, que com certeza é a frase da minha vida e que me ajudou muito a passar por esse processo. E a frase é a seguinte: minha alma é uma orquestra oculta. Não sei que instrumentos tange e range, cordas e harpas, tímbales e tambores dentro de mim. Só me conheço como sinfonia. Bonito, cara. E, cara, essa frase, ela mudou minha vida, cara. Então foi um período da minha vida, uma coisa que eu jamais gostaria de esquecer, porque me ajudou muito na minha construção de quem eu sou, porque eu não preciso saber, eu sou exatamente uma orquestra oculta, né? Eu não sei exatamente quais são os instrumentos que nela tocam, ou as características específicas que eu tenho que me diferenciam das outras pessoas e me tornam único, porém, eu não preciso saber disso.
eu só preciso saber e me conhecer como sinfonia, como o todo, né? Essa é uma memória que eu não gostaria e não posso esquecer. É, que ajuda a definir quem você é, né, cara? Exatamente. Beleza, então. E o senhor, rapaz? Como eu defini? Eu faço as regras desse jogo. Então, Não, por aqui o jogo. Não. Pode falar uma aí, rapaz. Acho que remeteria mesmo lá atrás que a gente passa aqui em casa, que é um momento que estamos nós 4 aqui, todo mundo reunido, todo mundo junto e feliz, né, cara? Então acho que isso pra mim é muito importante, né? Agora eu tô falando isso olhando por um desenho que a gente tem aqui, uma caricatura de nós 4 aqui em casa e... que bonito isso. A gente tem que valorizar bastante que nos ajuda a ser quem nós somos, né, cara? Rapaz, tá um episódio muito fofinho esse, tá muito bonitinho, cara. Que isso, tô achando interessante isso. Antes da gente partir pro próximo, cara, eu recebi também aqui, eu também perguntei ali no meu Instagram, e aliás também estará na descrição, e tem uma pessoa específica que respondeu que eu gostaria de mencionar aqui. Lá venceu, eu já sei que é. Ela não falou. Que é uma pessoa que o senhor conhece muito bem, nossa querida Tailine mandou aqui pra mim a seguinte história. Lembro de uma vez que... E eu gostaria que o senhor comentasse, né? Afinal, vamos lá. Lembro de uma vez que minha irmã estava sentada no chão e eu deitada na cama debaixo da beliche. Então, acredito que estavam próximos ali, né? Parece que um espírito empurrou a cabeça dela e a coitada do nada bateu com tudo na parte de madeira da cama. Coitado. A gente não entende até hoje o que aconteceu, porque ela disse que não foi de propósito. Cara, caraca, comente velho. isso pra gente, Guilherme. Tem já vou citar de novo o segundo podcast seguido, mas o Rafael Jacaúna do Freak falaria apenas é o demônio! E eu concordo, cara, só pode ser. Sei lá, só pode ser. É a única explicação científica para isso. Sim, a única explicação lógica para isso é o demônio. É o demônio. Então, só o demônio pode explicar e fica abraço pro demônio, obrigado. Sherma 42, Wallaby Way, Sydney. Lembrei outra vez. Mas ó, aproveitando aqui, estamos falando de memórias, eu quero que... Eu te mandei um áudio no WhatsApp. Eu vi quero aqui. Que você escute e você vá reagindo a ele enquanto rola. E aí na gravação você vai colocar os dois, beleza? Consegue? Caraca, velho. Não consegue não, gente? Vamos ver. Eu vou tentar rolar. Enfim, então dá o play. Eu tenho até medo, cara. Bom, minha memória mais forte relacionada a Gabriel. Não. Acho que é lá no começo, quando a gente tava se conhecendo. Ai, meu Deus, olha essa voz sedutora. A gente que homem, né, cara? Entrou em um belo dia no Skype, falamos, vamos trollar a galera da escola. Já que tava todo mundo se conhecendo, né? A gente tinha acabado de entrando no ensino médio, tava todo mundo se enturmando ainda. Daí o grupo do Facebook era qualquer um que comentava alguma coisinha lá, postava alguma coisinha lá, todo mundo respondia. A gente falou, peraí, será que é qualquer coisinha mesmo? E a gente fez uma pergunta mó bestinha lá, tipo, qual navegador você usa? Daí choveu de pessoa respondendo. A gente falou, caramba, né, que é verdade. Aquele dia lá foi muito engraçado. Eu acho que foi a partir dali que a gente começou a construir a nossa amizade, sabe? Grande Kenzo. Nosso querido amigo. Nosso amigo que a gente fazia as famosas ligações que nós falamos no primeiro episódio, né? Com ele. Sim, senhor. E, cara, esse dia que o Kenzo mencionou foi muito engraçado, porque eu e ele, a gente falou, vamos tentar causar no grupo. Essa foi a ideia. Uma ótima ideia. Uma ótima ideia. E a galera tava comentando tudo, tava se conhecendo e tal, né? Aí do nada a gente mandou essa qual navegador vocês usam? Foi muito bom ver a interação, cara. E a partir dali viramos grandes amigos até hoje. Por essa você não esperava, né? Por essa eu não esperava mesmo. Mas um abraço para o nosso querido amigo Kenzo. Queremos a participação desse garoto aqui, hein? Em breve, coming soon. Rapaz. Eu vou contextualizar então agora, Gabriel, uma situação. Vamos dar exemplos posteriormente, mas aí eu queria que você primeiro, você e o público todo, imaginasse um cenário. Você passa por uma situação complicada. Certo. Talvez que mexeu com você, talvez tenha deixado você triste,
alguma coisa que alguém falou, alguma coisa que você não fez, alguma lembrança ruim. E aí você tem a possibilidade de retirar isso da sua mente. Você nunca mais vai lembrar disso, de nada daquilo. Tá. Você faria isso, cara? Cara, eu tenho uma tendência a dizer que não, porque normalmente eu tento aprender com as memórias ruins, né? E também me ajudam a ser quem eu sou. Porém, tem coisas que acontecem que simplesmente é ruim e não me levou a nada, sabe? Tipo, só é uma coisa que eu gostaria de desver. Tipo Panetone? É, tipo Panetone. Isso é uma coisa que não me leva... uma coisa que não me levou a nada, só o caos. Não, mas você tem uma história boa pra contar agora. Isso é verdade. Chega ao ponto que eu queria trazer aqui. Vou citar duas obras culturais que ficam também como dicas. Primeiro, a nossa querida série Rick and Morty. Boa. Que ela tem um episódio só sobre isso. Você lembra como é que é esse episódio? Lembro sim. Peraí, deixa eu só... Meu irmão sabe de qual era o nome do episódio, mas eu não lembro. Você lembra o nome dele? Peraí, só um minutinho. Eu juro pra você, eu te juro que meu irmão tá aqui do meu lado dormindo. E se eu perguntar pra ele, é capaz dele responder. Peraí, vamos. Ô, Levi, rapidão, qual que é o nome do episódio de... Ele respondeu. Pulverizadores da mente do Maury. Caraca, mas ele tá dormindo mesmo ou ele tá sonecando? Não, ele tá dormindo, cara. Isso era pra ter ido no outro programa, né, cara? Cara, eu juro pra você. Quando eu falo que a vida dele é ativa dormindo, cara... Aqui, ó, é exatamente isso. Pesquisei aqui, é isso mesmo. É o episódio 8 da terceira temporada. Pulverizadores de mente do Maury. Você lembra desse episódio, cara? Eu lembro, cara. É um ótimo episódio. Conte então pra gente como que é esse episódio. Então vamos lá. Eu lembro, assim, eu não lembro exatamente, mas enfim. O Rick é um gênio das ciências em gerais. Só que ele faz muita coisa errada, né, cara? Demais. E aí chega um ponto do episódio, eu não lembro exatamente como é que isso funciona, que ele desenvolve um aparelho que serve pra apagar a mente. Todas as vezes que as coisas dão errado, ele apaga a mente. Vai apagando. Porque eles guardam, né? É, muito doido. E aí ele vai apagando tudo, né, cara? E aí depois eles descobrem todas aquelas memórias e vão revisitá-las e passam pelas situações. É muito, muito bacana, cara. É uma reflexão muito boa. Assim como no filme que eu quero trazer aqui, com o nosso querido Jim Carrey. Abraço pro Jim Carrey. Abraço, Jim Carrey. Que é o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Por que eu queria trazer? Esse filme ele trata a história de um casal que se dá bem, namora e tal, só que em algum momento eles têm uma crise nesse relacionamento. Como que eles resolvem? No caso, a moça do casal, ela, pra não ter que passar por aquele sofrimento, não ter que lidar com aquela situação, ela descobre uma empresa, se não me engano o nome dela é Lacuna, e ela vai e apaga a memória, e apaga todos aqueles acontecimentos que eles passaram juntos. O Jim Carrey, né, o personagem, também descobre que ela fez isso e faz o mesmo. Só que, né, aquela, não digo clichê, mas assim, era o rumo que a história deveria tomar. Certo. Leva os dois a se reencontrar. Eles se apaixonam de novo. Que isso. Só que quando eles se apaixonam, eles de alguma forma descobrem que eles já tiveram esse relacionamento. E eles, enfim, não vou estragar o filme, mas essa é a sinopse. Então, é engraçado como algumas coisas a gente apaga, mas não é só porque a gente apagou da memória que a gente vai esquecer, né? Olha que bonito. Isso é muito, muito interessante. Até falando um pouco do Rick and Morty, é interessante até a questão, assim, de como eles... De algumas memórias que aparecem, às vezes, rápido ali pra gente, tipo, eles enterrando o Papai Noel, sabe? Então, tipo, muito aleatório, sabe? É um exagero muito bom e como eles... E depois como a Summer, que é a irmã do Morty, ela chega e aí, tipo, depois que os dois apagaram as memórias dos dois e já estão loucos já, porque, né? E aí como ela já tem todo um protocolo pra lidar naquela situação, sabe? Cara, é sensacional, assim, essas coisas relacionadas à memória e o que você acha que você é e o que você não é, o que você viveu, o que você não viveu. Nossa memória é uma coisa bem, sei lá, meio seletiva, né? E a gente tende a gravar algumas coisas muito específicas, né, cara? E as pessoas talvez nunca liguem pra isso, sabe? Igual aquela história que eu falei do nosso primeiro papo, tipo, eu lembro isso fielmente, assim, eu lembro da cena, assim, descrita, e você ficou, nossa, rolou mesmo, sabe? Tipo, nosso cérebro vai meio que escolhendo isso, né? Porque a gente não pode guardar 100% das memórias, porque o cérebro não é um HD de infinita, enfim, armazenamento. Você tem uma
uma boa memória, Guilherme? Você se considera que você tem uma boa memória? Cara, então, vamos lá. Eu tenho uma memória muito boa pra coisas específicas. Então, por exemplo, eu dei aula já, né? Certo. Eu dei aula por quase 4 anos numa escola de informática. E isso me fez lembrar muito facilmente a guardar rostos. Cara, eu lembro o rosto de todo mundo, todo mundo. A pessoa que eu vi, sei lá, algumas vezes na vida, eu lembro o rosto dela. E eu vou falar, putz, eu conheço essa pessoa na rua, sabe? Nome eu não guardo. Caramba. É mais difícil. Eu demoro mais tempo, sabe? Uhum. Só que eu aprendi um truque de associar o nome com o rosto. É engraçado, tipo, sei lá, vamos falar alguém específico. Vamos supor, você tem que guardar... vamos fazer o seguinte, vou explicar como é que funciona. Você tem que pensar na pessoa e uma característica dela. E aí você associar essa característica ao nome dela. Então, por exemplo, seu amigo Matheus Salustiano, fica aí um abraço pro Matheus também. Um abraço, Matheus. Vamos supor, você pensa no Matheus e pra eu guardar o nome dele, eu pensar, o Matheus, quem é o Matheus, o amigo do Gabriel? É o que tem o olho claro, olho azul, né? Verde, sei lá. Então, beleza. Então, eu associei o olho azul com o nome Matheus. Então, eu vou lembrar já puxo, fica mais fácil de retomar essa lembrança. Doido, né? É um truque que você vai fazendo com a sua mente. E aí você vai lembrando mais facilmente. Mas, enfim. O rosto eu guardo muito fácil, o nome eu tenho mais dificuldade, outras coisas eu lembro coisas muito específicas, né? Mas essas coisas eu nunca esqueço. Então, por exemplo... A gente lembra o que é relevante pra gente, né? Sim, com certeza. E às vezes não. Às vezes algumas coisas não são relevantes e a gente lembra também, né? Mas, sei lá, de alguma forma marcaram. Tipo, sei lá. Eu lembro que na ETEC, a primeira pessoa que eu falei foi uma pessoa que eu nunca mais falei. Que era uma pessoa que entrou com a gente, fez mecatrônica, assim, a gente só falou uma vez só e depois nunca mais nos conversamos. Caramba. Você lembra qual foi a primeira pessoa que você conversou lá? Na ETEC? Foi... Eu acho que foi o próprio Kenzo mesmo, porque no primeiro... Beija ele. Porque no primeiro dia, eu encontrei com ele no ônibus, porque ele mora aqui perto de casa, né? Então a gente, logo no primeiro dia, eu encontrei ele no ônibus, indo e já com uniforme, sabe? Então eu fiquei, eita, esse cara aí... Aí depois chegou lá, ele era da minha sala, sabe? Então, interessante. Doido. Enfim, tem algumas coisas que são muito específicas que a gente lembra, né, cara? E às vezes fazem sentido você guardar, tipo, o próprio Kenzo e eu, que esse rapaz que eu nunca mais vi na minha vida. Tipo, tirando os 3 anos de ETEC, eu guardei. Mas a mente é uma coisa muito engraçada, essa questão das memórias, né, cara? Sim, e outra, tem aquela questão, além dessa questão que você falou, que a nossa memória não é assim, ela não é um HD, né, com espaço limitado ali, que você, como se fosse um computador, né, que você vai guardando coisas, guardando memórias, e de repente, sei lá, enche, e você vai, depois você tem que administrar isso, tirar algumas memórias, limpar, sabe, esvaziar a lixeira, para poder colocar outras memórias, mas sim pelos caminhos das sinapses, né, entre os neurônios. Então, são caminhos diferentes que a gente faz usando os mesmos espaços, né, e isso é muito louco. Como a gente não tem esse limite, então a gente pode guardar coisas aleatórias, mas por outro lado, a gente não guarda tudo, né? Você tá num lugar, você não guarda tudo que tá nele, né? Ninguém apesar de algumas pessoas falarem, eu chego e presto atenção em tudo, seria impossível, né? Prestar atenção em tudo. Até porque a gente foca em alguma coisa, né? Você pode lembrar de várias coisas naquele ambiente, mas você nunca vai lembrar de tudo, mesmo que você tenha, seus olhos tenham passado por cima daquilo, sabe? Porque você simplesmente não prestou atenção. Mesmo que você tente buscar na sua memória, não vai estar lá porque ela nem foi registrada lá, né? Você não vai conseguir resgatar da memória uma coisa que você não assimilou ali. Ele gasta a diferença entre você ver e você realmente enxergar e assimilar, né? Você realmente compreender aquilo. Exatamente. Você lembra do filme da Capitã Marvel? Sei. Que mostra o pessoal voltando no passado das memórias dela pra tentar rever as coisas. Nossa, é verdade, tem essa cena. E é uma cena muito bacana, porque eles voltam, não, vai naquilo lá de novo, vai dar o zoom. Aí pega aquela informação, mas tipo, só porque é uma máquina meio que puxando aquilo, mas se fosse a pessoa mesmo, ela nunca ia lembrar. Nunca. Tipo, aqui que tava escrito debaixo do avião, sabe? Coisas são muito específicas que a nossa mente tem limitações, né, cara? Até na série Sherlock, da BBC ali, com o querido ator, pelo menos o meu querido ator Benedict Cumberbatch, ele... Benedict, ele faz isso muitas vezes, assim, sabe? Mas aí, no caso, enfim, né? Uma ficção, e ele é um gênio e tal, mas ele faz muito disso, assim, ele tá num lugar e aí ele
para assim, falando, aí ele lembra de alguma coisa e ele tenta resgatar na memória dele algo específico daquele ambiente, daquela situação, que ele não tinha reparado antes, mas aí ele repara revisitando as memórias, sabe? Como se fosse uma fotografia do que ele viu. Sabe? E tem muita gente que diz que tem essa memória fotográfica, né, cara? Que eu acho que já li em um lugar que não é muito real essa parada, né? Não é nada real. Mas tem gente que lembra de muitas coisas, né? Isso sim. Só que ocorre também das pessoas lembrarem de algumas coisas, porém, lembrar de forma errada, né, cara? Criar falsas memórias. Falsas memórias. É algo bem interessante. Qual que é o nome disso mesmo? O nosso querido efeito Mandela, quando acontece essas falsas memórias em grupo, né? Em conjunto. Várias pessoas acreditam fielmente que algo aconteceu ou não aconteceu, ou é de alguma forma, só que não é assim. Não é bem assim. Então isso é tipo quando todo mundo falou que durante o 11 de setembro tava passando o Dragon Ball. Tipo isso. Exatamente. E não tava, né, cara? Absurdo. É um absurdo. Ou então, aquele jogo Monopoly, que todo mundo fala que o personagem do Monopoly tem um monóculo, né? Não tem? Não tem, cara. Não tem. Eu vou procurar isso agora no Google. Não tem, cara. E todo mundo, quando lembra do Monopoly, lembra desse personagem com a cartola, né? E ele com o monóculo. E não tem, cara. Meu Deus, cara. Bom, temos o clássico, né, do Darth Vader, do Luke, I am your father. Que ele nunca diz isso, né? Ele nunca falou isso, cara. Ele nunca falou a palavra Luke. Ele fala no, I am your father. Não Luke, I am your father. Tem muito quadrinho por aí vendendo, sabe aqueles quadrinhos nerds, assim? Uhum. Ou artes que as pessoas fazem e tal, e que elas fazem Luke. É muito bizarro. No próprio Star Wars, a questão da perna do C3PO, você sabia disso? Cara, isso é uma coisa que eu tava pesquisando e eu fiquei muito em choque, porque, literalmente, eu vi Star Wars ontem, esse primeiro. Eu tava revendo porque é muito bom. E eu vi ontem, e aí tava lá na postagem que ele tinha a perna cinza, né? Prateada, né? É prateada. Cara, e eu vi ontem Star Wars, cara. E eu consumo Star Wars faz muito tempo. E eu nunca tinha reparado nisso, cara. Porque... Pra você ele era todo dourado. Sim, não, ele sempre foi todo dourado. Aí no último ele ficou com o braço vermelho. Mas, mano, ele nunca teve a perna dourada. Eu fiquei realmente abismado. Eu vi ontem, cara. Como assim eu não reparei? Cara, são muitos anos e todo mundo não, é impossível. E realmente, a perninha é prateada, né, cara? É prateada. Tem uma outra também a ponta da cauda do Pikachu. Você já viu essa daí? Não. Como é que é? Tem uma galera que acha que o Pikachu, a ponta da cauda dele é preta. Tem uma faixa preta. E ela não tem. Então tem muito desenho. As pessoas desenham o Pikachu, ou quando elas tentam se lembrar do Pikachu, elas lembram daquela faixa preta na cauda, sabe? Aquela mancha preta na cauda. E não existe essa faixa. É toda amarela mesmo. Mas você sabe por que o efeito... Procurei aqui. Por que o efeito Mandela tem esse nome? Vai, conta, vai. Porque assim, Nelson Mandela morreu recentemente, né, cara? Foi o quê? 2013. E só que muita gente acreditava que ele tinha morrido, sei lá, há muito tempo antes. Tipo, sei lá, nos anos 80. E aí as pessoas associaram e virou efeito Mandela porque todo mundo, o Mandela é o cara que morreu já. Não, tipo, ele tá vivo, gente. Tá 2013 que ele, enfim, morreu, né? Então as pessoas vão criando, são grandes alucinações coletivas isso, né? Bizarro. Exatamente. Cara, falando em alucinações coletivas, dá pra gente fazer um episódio de Hertz muito bom sobre isso, sobre nossa imaginação coletiva, cara. Tá ligado? Teve um dia que um monte de gente ficou dançando até a morte, né? Dançando até a morte? Sim, velho. Na década do século XVII. Como assim, cara? Foi uma histeria coletiva. As pessoas ficaram dançando e não conseguiam parar. E dançaram até morrer. Nossa, cara. Depois procure essa porra. É muito doido. Caramba. Enfim, vai dar um episódio sobre isso, então, depois. Cara, você quer um último efeito... a não ser que você tenha mais um aí. Você tem mais algum? Não, pode falar. Um último efeito Mandela que vai chocar a sua mente, cara. Sim. Manda bala. Sabe na Branca de Neve, quando a Rainha Má fala espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu, sabe? Sim. Ela nunca disse isso. Não, falou, pô. Em nenhuma versão, cara. Mas nem nos, sei lá... Isso nos filmes, né? Não, em nenhuma. Ela fala... Na verdade, ela fala... Fala, mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu? Ela nunca disse espelho, espelho meu. Ô, louco. Sim, cara. Toma essa. Durma com essa. Tentar, né, cara? Tá cedo, mas... Enfim. Que doido. É o que a gente vai criando essas coisas, né? Outra. Sherlock Holmes nunca falou elementar, meu caro Watson. Nenhum dos livros, sabia? Sério? Aham. Ele falava cara? Só elementar, tipo... Outra parada, sabe? Ele nunca disse isso especificamente. Caramba. Só que isso foi criado, se eu não me engano, foi criado num dos filmes. E aí...
a cultura pop meio que puxou essa frase como se fosse dela. Tipo, foi um filme lançado, sei lá, 200 anos depois da morte do cara, uma parada dessa, 100 anos depois da morte do cara. Caramba, mano. Do autor, do Conan Doyle. E aí o cara falou isso e, tipo, mano, assumiram como se fosse, tipo, real e canon, né? Bizarro. Também ninguém falou pra mim, o cara do Monopoly tem um monóculo. Ninguém falou isso pra mim, eu nunca conversei com alguém sobre isso. E mesmo assim, eu e outras pessoas associamos. Como pode, né? É tipo aquela parada, sabe? Quando você olha pro céu e você vê as nuvens e você enxerga figuras. Exatamente. Tipo, elas não exatamente existem ali, mas seu cérebro, ele quer reconhecer coisas que ele está acostumado e faz você associar. Aí tem gente que vê, sei lá, Jesus Cristo no braço da Fernanda Souza, tá ligado? Já ouviu essa história? Sério, cara? Tipo, o casamento dela com o Thiaguinho, agora não estão mais juntos, uma pena pra cultura brasileira. Aliás, um detalhe, antes de você completar. A gente gravou o último podcast, Sonho Meu, e se você quiser ouvir, tá aí por aí, na internet, no Spotify, no dia que eles anunciaram a separação. Doido, né, cara? Pois é. Não foi um sonho nosso, nem uma história coletiva, mas no casamento dos dois, tem uma foto da Fernanda que aparece o braço dela assim, e aí muita gente falou, nossa, olha Jesus Cristo no seu braço, e tipo, mano, sei lá, né? Eu me abstenho de comentários, mas sei lá, tem gente que vê em pão, tem gente que vê nas nuvens, tem gente que vê em todo lugar e tal, a mente completa até você enxergar alguma coisa. Sim. A nossa facilidade, né, de detectar rosto, né, tanto é que tem aquele famoso rosto em Marte, você já viu isso daí? Não. Tem uma deformidade ali um acidente geológica. No terreno. Exatamente, um acidente ali em Marte que a galera olha e jura que é um rosto. Mas porque a gente tem essa predisposição de você olhar, sei lá, na parede, ver uma mancha na porta e você achar que você associar como 2 olhos, nariz, uma boca, sabe? A gente vê rostinhos nas coisas, né? Por isso que, assim, eu não sei, agora vou falhar muito com o direito, né? Mas é mais confiável uma prova do que um testemunho, né? Com certeza, com certeza. Porque o testemunho, ele pode ser invalidado por coisas. Se você vai falando com a pessoa, ela vai, talvez, até assimilando coisas que não tinham naquele momento. Por isso que aquele que é muito famoso até, que o pessoal coloca várias pessoas enfileiradas na parede, e aí a testemunha tem que apontar quem é o suspeito, sabe assim? Quem foi a pessoa que... Sabe o que eu tô dizendo? Uhum. E aquilo é muito, muito, muito falho, assim. Método muito falho, porque a chance da pessoa olhar alguém e aí, com base sei lá, no histórico dela ou nos próprios preconceitos dela, ou enfim, imaginar que tenha sido uma daquelas pessoas, a partir do momento que ela acha que é uma daquelas pessoas, ela vai reconstruir as memórias delas todas com aquela pessoa, entendeu? Nossa. E isso é muito bizarro, assim. A nossa mente, ela é muito complexa, né? É uma coisa legal de se estudar, porque realmente é muito doida, né, velho? Sim, é muita informaçãozinha, assim, muitas formas diferentes de você, sei lá, organizar as memórias, né? Tem aquela questão da memória a curto prazo e a longo prazo, né? De como a gente assimila essas coisas. Você falou da memória, você disse que tem uma memória boa para rosto, né? Uhum. Mas não tão para nome. Tem uma técnica, aliás, de memorização, que eu, às vezes, tento usar, e não é todo mundo que conhece, que é o Palácio da Mente. Você já ouviu falar? Como é que funciona? Palácio da Mente, você, basicamente, imagina um lugar que vai ser o seu palácio, de preferência um lugar que seja grande, que você conheça muito bem. Então pode ser, sei lá, a sua casa, algum salão que você vá, ou, sabe assim, algum lugar grande, a sua escola, não sei, e que você conheça, assim, detalhes desse lugar e vários cômodos dele, né? E aí você vai meio que associando memórias a esse lugar. Então, tudo que você quer guardar, todas as memórias que você não quer esquecer, você imagina por associação elas acontecendo ou elas guardadas em cômodos desse lugar. Então, quando você passeia mentalmente por esse lugar que você conhece, você vai entrar em cômodos e lugares e ver detalhes desse ambiente que vai te trazer as memórias que você registrou ali. Perfeito, cara. Muito bacana, bem interessante. Cara, sabe o que você me lembra? Tem aquele filme lá, não sei se você conhece. Qual que é o nome daquele humorista mesmo? O Máscara. O Jim Carrey. Isso. Tem um filme com ele que chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Certo. Você já ouviu falar? Já ouvi, mas pode falar, vamos lá. Esse filme, ele trata a história de um casal que se dá bem, namora e tal, só que em algum momento eles têm uma crise nesse relacionamento. Como que eles resolvem? No caso, a moça do casal, ela, pra não ter que passar por aquele sofrimento, não ter que lidar com aquela situação,
ela descobre uma empresa, se não me engano o nome dela é Lacuna, e ela vai e apaga a memória. E apaga todos aqueles acontecimentos que eles passaram juntos. O Jim Carrey, né, o personagem, também descobre que ela fez isso e faz o mesmo. Só que, né, aquela, não digo clichê, mas assim, era o rumo que a história deveria tomar. Certo. Leva os dois a se reencontrar. Eles se apaixonam de novo. Que isso. Só que quando eles se apaixonam, eles de alguma forma descobrem que eles já tiveram esse relacionamento. E eles, enfim, não vou estragar o filme, mas essa é a sinopse. Então, é engraçado como algumas coisas a gente apaga, mas não é só porque a gente apagou da memória que a gente vai esquecer, né? Olha que bonito. Caramba, cara. Nossa. Parece que eu tive um déjà vu agora. Um Javan? Sensacional. Isso me lembra um filme. Qual filme, cara? Você conhece o Jim Carrey? Não é com ele. Parama agora. Ah, tá. É Como Se Fosse a Primeira Vez. Que é um dos meus filmes preferidos de todos, assim. Os filmes que eu mais vi na minha vida. Você manja qual filme que é? Sim, claro, cara. É um dos meus filmes favoritos. Ele e a Drew Barrymore, e eles são um casal, né? O Adam Sandler descobre que a Drew Barrymore, ela tem uma doença que faz ela esquecer de tudo que aconteceu com ela nas últimas 24 horas. E ela só lembra da sua vida, tipo, exatamente antes do acidente que aconteceu com ela e fez ela ficar assim. E todo dia ele tenta conquistar ela de uma forma diferente, pra eles se apaixonarem de novo. Enfim, tudo isso mais. É muito lindo esse filme. É muito romântico isso, né, cara? É um filme realmente muito inspirador. E lembra aquela frase, né, cara? Namore alguém pelo qual você se apaixonaria todos os dias. E é muito legal a decisão dele, né? De estar disposto a conquistá-la todo santo dia. É maravilhoso, cara. Filmaço, um dos clássicos da sessão da tarde, do Tela Quente. Vou assistir ele agora, cara. Vamos assistir agora, cara. Vamos, cancela a gravação, né? Escroto, né? Sherma 42, Wallaby Way, Sydney. Lembrei outra vez. Antes da gente ir pra parte final ali, pra gente ler alguns dos feedbacks do nosso último episódio, eu só queria perguntar uma coisa pra você, cara. Um último caos aí. Da época que você era pequeno gafanhoto, na época do jardim de infância. No último episódio a gente falou sobre jardim de infância e tal. Gostaria que você me contasse alguma história ou como foi o seu jardim de infância. Você era bem pequenininho. O que você se lembra ou o que você não se lembra e sua mente vai inventar agora? Tá, eu vou contar duas coisas. Primeiro é o prézinho, que acho que é a memória escolar mais antiga, eu acho. Na verdade, não, mas é a memória infantil escolar que eu mais gosto, que é quando eu e meu amigo William Hideki, que é grande amigo, muita gente fina, a gente tem uma lembrança que cada um só lembra de flashes, assim, sabe? Mas em resumo, eram os dois rindo porque, sei lá, acho que tinha estourado um tubo de cola na minha pasta ou na pasta dele, e as duas criancinhas, tipo, uma rindo assim pra outra, sabe? Tipo, e cascando o bico. E, mano, a gente ficou, tipo, um monte de tempo depois sem ter ela junto, e a gente se reencontrou um dia e falou, mano, lembra aquele dia da pasta? Ele falou, mano, eu lembro, cara, e a gente contando a história e os dois rachando o bico, cara. Foi maravilhoso. E aí eu vou lembrar também agora do dia que eu tive minha primeira memória. Boa! E é muito bizarro, porque eu tava sentado no sofá de casa vendo TV e, tipo, pensa numa cena de filme. A câmera vem de cima, assim, se aproxima, tipo, me filma a cabeça, se aproxima, vem no meu rosto e eu sinto, tipo, pá! E a partir daquele momento eu tinha meio que consciência das coisas, sabe? E aí congela tudo, fica umas luzinhas de fundo. Não, sim, isso aí. E você fica em preto e branco, tipo Avenida Brasil. Não, texto. Mas enfim, a partir daquele momento eu passei a ter consciência de passado, sabe, de tempo, assim. Foi muito bizarro. Certo. Eu nunca vou esquecer isso, velho. Caramba, cara. Você lembra do dia que você lembra. É muito doido isso, cara. É uma das coisas mais doidas que já aconteceu comigo. Eu lembro do dia que eu fiz exatos 4 anos de idade e todos os dias antes de ir para o prézinho, eu assistia Caiu. Adoro esse desenho, cara. E eu lembro como eu fui super orgulhoso de mim mesmo pela minha conquista de ter a mesma idade que o Caiu. Parabéns, cara. Você teve 4 anos. Eu tenho só 4 anos, cara. Mas enfim, aí eu fui todo orgulhoso pro prézinho, porque eu tinha a mesma idade do Caiu, sabe? E eu lembro que... E no prézinho mesmo, cara... Assim, quando eu era criança, eu era uma pessoa muito revoltada com a vida. Assim, eu ia no médico e precisava, sei lá, de 8 médicos pra me segurar, porque eu saía batendo em todo mundo. Tanto é que teve uma vez que eu fui tomar vacina, e, cara, como eu odiava isso, cara. E aí eu fui tomar vacina, sentei, cara, eu fiz um escândalo, cara. Mas eu fiz um escândalo, eu, Gabrielzinho ali com seus, sei lá, 3 anos, 4 anos de idade. Mas eu fiz um escândalo, cara, danado, que precisou os caras vir me segurar, assim. E eu xinguei a todo mundo.
eu peguei o meu sapato, meu tênis pequenininho, tirei ele do pé e taquei na enfermeira, cara. Meu Deus! Eu falei, vai pro inferno! Falei pra ela. Criança, você era uma Macaulay Culkin. E, cara, o pior de tudo, era vacina de gotinha, cara. Eu pensei que era injeção, cara. Você... Coitado desse Era só gotinha, cara. E olha o escândalo que eu fiz. E era assim, cara, o meu primeiro dia no prezinho, saí batendo, precisou a diretora vir, eu bati na diretora, assim, ela teve que me segurar pra me levar pra dentro e tal, mas também me lembra de uma último caso que é muito legal, que também falando da minha avó, a escola que eu fiz o prezinho é aqui perto de casa, né, tipo assim, bem perto, assim, na esquina, e a minha avó, e eu era meio inseguro, assim, né, pra ir, né, pro prezinho e tal, e a minha avó falava que ficava, pra me deixar seguro, ela falava que ela ficaria no portão o tempo todo que eu estivesse lá. E ela ficava com a mãozinha assim no portão, sabe? Tipo, tem aquela. O portão era uma chapa fechada, mas tinha algumas frestas assim no meio, né? E ela colocava a mão dela assim nessa fresta assim, pra eu ver a mão dela e saber que ela tava lá. Aí eu entrava, a mão dela tava lá, e aí depois ela ia um pouquinho antes de eu sair pra poder deixar a mão dela lá, pra poder quando eu sair achava que ela ficou no portão lá o tempo todo, entendeu? Ah, que bonitinho, cara. E cara, é uma memória que eu tenho assim que é uma das mais lindas em minha mente. Talvez se eu tivesse que falar uma memória que eu não gostaria nunca, jamais de esquecer, pode ser que seja essa. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Lembrei outra vez. Então vamos lá, cara. Puxa aí o nosso querido feedback do último episódio. Várias pessoas mandaram mensagens pra gente. A gente pode falar um pouquinho também do Hertz Ilustrado. Vamos lá. Eu queria trazer algumas mensagens assim que eu recebi e eu fiquei muito feliz com a repercussão, assim. Pessoas até que eu não conversava há um tempo gostaram, escutaram o episódio e tal, a gente fica muito feliz mesmo, continuem. Escutou o episódio, posta no Stories, a gente vamos conversar, fala o que você achou, dicas, a gente fica muito feliz. Primeiro eu vou trazer aqui a lembrança do Pedro Arthur, que eu já super citei, né, anteriormente, que a gente falou sobre o significado dos sonhos, né. E aí o Pedro falou que, abre aspas, quem é especialista no sonho é um psicanalista freudiano, né, que ele tem uma obra falando, o Freud, né, uma obra falando dos sonhos. Mas não é algo tão genérico, né, como no episódio, e está relacionado sempre a uma história de vida do paciente e o sonho se torna mais um elemento para o tratamento. Engraçado disso, né, cara? Quando eu ia na psicóloga, ela pedia para eu anotar meus sonhos também. E aí a gente ia tentando reconstruir o que aquilo significava. Tipo, não é algo tão simples de dizer como um dicionário dos sonhos funciona, mas é realmente uma análise mais individual, né? E aí eu recebi muitos feedbacks, meus amigos Bruno Araújo, Jéssica Keb, Lohane Maia, Letícia Oliveira, Lucas Lima, inclusive, que também tem um podcast, Eufonia Brasileira, escutem, né, Eufonia Podcast, falou que Skank é rock, isso deveria ser nem perguntado, e eu concordo, porque realmente só queria ver a vossa opinião. Enfim, muita gente escutou, eu fiquei muito feliz com a repercussão, então, obrigado, continue escutando, espalhem para seus amigos e tudo mais, a gente fica muito grato com esse feedback, a gente quer realmente escutar o que vocês acham do nosso programa e fica muito feliz com tudo isso. Valeu! Só falar algumas outras pessoas que mandaram também, a Aline Santos, a Hanna, o Rafael, o Bittencourt, e enfim. Matheus Salustiano. Augusto Conco. Algumas pessoas que mandaram mensagem assim e deram um apoio muito legal pra gente continuar fazendo algo que, cara, é aquilo, né? A gente tá fazendo aqui sem muita pretensão, não é nenhum formato que a gente tá querendo inventar a roda, até porque a gente nem quer isso, e é algo divertido pra gente gravar, né, cara? Uhum. A gente conversa um pouquinho, olha só que dia legal a gente parar e conversar um pouquinho e gravar e receber essas mensagens e ser, sei lá, um motivo ali, pra gente falar com as pessoas que às vezes como você falou, né? Faz tempo que a gente não falava e tudo mais. É legal, é divertido, né? Show demais. Uma coisa que aconteceu muito bacana, nós tivemos uma notícia muito bacana que foi o seu irmão, Levi, e seu primo, o Lucas, eles desenvolveram uma animação muito bonitinha que a gente chama de Hertz Ilustrado, né? E aí a ideia é pegar pequenos trechos dos episódios e realmente fazer ilustrado, desenhar, deixar isso de uma forma, um vídeo bem, não muito longo, não precisa ser uma história gigante, mas trechos do episódio que a gente achou legal e divertidos para serem conversados aqui. E eles fizeram isso, foi terça? Quarta? Foi... Quarta, né? Acho que
Foi na quarta. Lançado na quarta. E já teve muita repercussão, todo mundo comentou e gostou, então a gente fica muito feliz também. Procurem, vai estar nas nossas redes sociais, também vai estar no próprio YouTube, né? Hertz Ilustrado, para você conferir e ver que tá muito bacana o trabalho deles. A gente fica muito feliz dessa participação, porque são pessoas próximas a gente que fizeram um trabalho muito bonito também, junto com a gente. Então, fica aí a recomendação do Hertz Ilustrado, é muito bonito, muito bacana e bem divertido. Primeiro contou a história do guardinha de rock, foi uma das melhores coisas do nosso primeiro episódio. Eu tô rindo cara, até todo agora, mundo falou sobre isso, cara. Todo mundo. Aí, isso acho que é uma coisa interessante a gente falar. Que essa questão do guardinha de rock, essa história que a gente contou no último episódio, cara, a quantidade de pessoas que vieram e comentaram guardinha de rock, cara, foi assim, absurda. Eu nunca imaginaria que faria tanto sucesso uma história dessa do meu irmão dormindo, sonâmbulo, né? Você viu agora, né? Ele tava dormindo aqui, deitado no quarto. Eu perguntei pra ele o negócio do nome do episódio do Rick and Morty, ele me respondeu tranquilamente e voltou a dormir. Que homem, cara. B. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Lembrei outra vez. Ai, cara. Antes de encerrar, acho que vale a gente dar algumas dicas também, né, cara? De isso. indicações culturais sobre o assunto memórias e lembranças. Pra começar... Você já falou algumas, né? Eu falei dos filmes, fica aí a recomendação, como se fosse a primeira vez. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Fica aí a dica também, vou dar 2 dicas musicais. 3, a primeira é a banda Djavu, que não tem nada a ver com o efeito Djavu, ou talvez tenha. A segunda é Djavan. A segunda é o Djavan, e a terceira é uma música que você conhece muito bem, que fala assim... You and I have memories. Que legal. Tá me recordando, meu lindo? Aliás, me lembra uma outra música que é In My Life. E que fala bastante sobre essa questão não da memória em si, mas de lembranças, né, da vida. Então eu vou falar outra música dos Beatles também pra gente fazer a terceira, que é Strawberry Fields Forever, né, cara? São 3 músicas dos Beatles sobre lembranças, né, cara? O passado, ele é muito bonito também. O futuro, famoso belo. O passado Yesterday. também. Yesterday. Mas o Beatles tem muitas músicas sobre o passado, né, cara? Sim, eu adoro cara. essa fase nostálgica. Então, Two of Us, Yesterday, qual que você falou? In My Life. In My Life. Contemplar o passado é muito bom. Mas não esquecer do futuro é importante também. E outro filme. Tem um filme que é espetacular, que chama Memento. Você já ouviu falar? Cara, parece que esse nome, eu me recordo dele, mas eu não lembro exatamente do que é. Olha só minha memória pregando peças. Em português chama Amnésia, mas não é exatamente a amnésia que o personagem principal vive. A personagem principal é um cara que teve sua memória meio que apagada, só que ele fez tatuagens no seu corpo, e através das tatuagens que tem no corpo, ele vai lembrando, vai reconstruindo a história da mente dele. Cara, sim, um filme espetacular, cara. O final, nossa, assista. Todo mundo assista. Acho que tem na Netflix e vale a pena aí pra vocês contemplarem. É do Nolan, né, cara? Baita diretor. E, cara, pra finalizar essa indicação toda aí, eu vou falar os 2 que eu indiquei no último episódio, que a gente acabou que não foi ao ar, enfim, a gente achou melhor não, só que eu vou colocar nesse aqui porque eu acho que tem um pouco a ver e são legais, então não tem muito a ver com o tema, apesar de que um deles sim, mas enfim, eu acho que é interessante indicar, que é o Divertidamente, o filme, né? A animação, e fala um pouco sobre essa questão da nossa mente, né? E como eles abordam de um jeito animado e engraçadinho essa questão da memória. Tem até aquele momento, enfim, eu não vou dar spoiler, mas enfim, tem um momento que um personagem ali, ele desaparece da memória da personagem e é marcante isso, cara, é emocionante, faz muito, cara, aí ó, chorar feito um bebê. Eu chorei nessa parte. Eu também. E o livro do Carl Sagan, principalmente se tratando de coisas relacionadas à mente, tem aquela... A gente até brincou durante o episódio, né? E ele fala bastante sobre isso, sobre a nossa tendência de atribuir causas espirituais ou causas, sei lá, ET, monstros, demônios, a coisas que, na verdade, a ciência pode explicar e a gente pode ver isso de uma forma mais lógica. Então, O Mundo Assombrado pelos Demônios, A Ciência como uma Vela na Escuridão é a outra indicação. Beleza, cara. Então acho que, pra encerrar uma frase, acho que legal é... Busquem conhecimento. Droga, ET Bilu é melhor. Mas, muito bom, boa citação. Quem esquece o passado, né, tende a repeti-lo no futuro. Então fica aí a reflexão. Então, e a crítica social. Crítica social. Então, muito obrigado a todo mundo que escutou. Acho que
Acho que o Herd se encerra por aqui, né? É isso aí. Sigam a gente nas redes sociais. Cara, sabe uma coisa que eu acho engraçado? Isso me lembrou um filme com Jim Carrey, chama Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Você já ouviu falar? Já, cara, já ouvi falar. É a primeira vez que eu tô contando isso nesse programa, eu acho legal isso, porque, meu, ele se apaixona. Cara. Cara, uma ideia que eu tive. E se a gente começasse a repetir as coisas que a gente já falou, depois a gente fala, isso aqui foi só uma piada pra ver se vocês tiveram um efeito. Sabe, o. Javu? Não. Javan. Você acha?